Aí, bom Ei, dia! Tudo bem? e aí, mulher, tudo bem, poder? Tudo bem, e você? Só assim mesmo, né, Jô? No Que pulo? beleza, hein? Só no pulo! Tem que ser assim Só do nada. na correria total, só na organização geral. Amiga, bom dia para você. Que bom estar aqui com você hoje, né? Tudo deu certo. A Obrigada pelo gente mora convite. uma no coração da outra, né? Sim, E na correria da vida, a gente às vezes não consegue nem estar juntas, mas estamos sempre conectadas, sempre em amor, sempre juntas, fazendo o nosso propósito, o nosso melhor. Que bom poder te encontrar aqui para a gente trocar umas ideias, hein? sim, vai ser bem legal. Aê, que Tá me top, ouvindo Jô. bem? Tô te ouvindo bem, sim. Tá, tô te ouvindo. Vamos chamar o pessoal para participar? Vamos Vamos. lá, gente. Bom dia a todos vocês que estão aí participando no nosso bate-papo ao vivo aqui com uma especialista em organização, uma personal organizer, olha que chique, né? E vamos bater um papo hoje aqui sobre organização financeira. Quem aí precisa melhorar a sua organização, fica aqui com a gente. Vai convidando seus amigos, manda esse vídeo aí no aviãozinho para a galera poder participar também. Comenta aqui embaixo, você manja de organização financeira ou você está perdidão aí? Me conta tudo. A gente está aqui hoje para poder te ajudar. Eu, que sou especialista na gestão emocional financeira, e a Jocasta, que é especialista em organização. E não só organização financeira, né, Jo, mas organização da vida. Né? Eu acho que organização é uma palavra que a gente sempre está buscando, mas tem tantas travas, né, que impedem a nossa organização. Então, acho que Sim, esse bate-papo de hoje vai ser muito poderoso, hein? Conta pra gente, Jo, com por que que certeza. você acha que essa questão da organização é importante, não só nas finanças, mas na nossa vida como um todo? Então, a gente acha que não, né? Mas ter uma rotina, uma casa, um local de trabalho, uma vida mais organizada te traz mais tempo de qualidade, né? Tempo para você fazer aquela coisa que você não consegue fazer, que você tem vontade. Então, organizar é pôr tudo no seu devido lugar para que te facilite, né? Te ajude no dia a dia, na sua rotina, para você não ficar estressado, nervoso, porque muitas das vezes a gente muitas das vezes a gente fica Loucura! estressado, nervoso, e às vezes é simplesmente uma falta de organização. Eu vi uma Sim. reportagem esses dias falando do quanto isso é importante, a organização do nosso quarto, por exemplo, que é um local que a gente para descanso, né, e tal, para renovar as energias. Se você não tem um local de dormir organizado, você dorme pensando naquilo, tipo assim, tudo fica no seu inconsciente lá, te, né, cutucando, porque, eu não fiz isso, não sei o que, tá tudo bagunçado, e aí você acaba não descansando, não acordando bem, né, e não tendo uma produtividade. Então, a organização influencia em tudo, interno e externamente, né, porque às vezes você começa uma organização externa e acaba trazendo para o interno uma tranquilidade, uma calma, né? E tirando aquelas sensações de ansiedade, estresse, nervosismo que às vezes a gente tem. Então é bem legal isso, pensar nisso, né? E tem alguns passos que a gente pode Sim. utilizar em qualquer organização, tanto na organização financeira, organização pessoal, organização do seu quarto, da sua casa, da sua cozinha. Então eu vou passar para vocês. São 4 etapas que você pode usar em qualquer Ótimo, organização para pensar, ótimo, né? João. É algo que você Perfeito, pode João, pensar perfeito. e colocar em qualquer área da sua vida aí, e, Da sua né, em vida. qualquer parte da sua casa. Então, você quer Aê, que eu que já da comece hora, falando João, nisso? que da hora. Vamos começar falando nisso, então, essas quatro Vamos etapas? sim, João, mas antes de você falar, João, antes de você falar dessas quatro etapas aí, eu quero convidar o pessoal que está aqui, chegando na nossa live, para já mandar coraçãozinho. Se você quer aí saber essas quatro etapas, né? Que são Para se essenciais organizar. para você ter uma organização na sua vida, já vai mandando coraçãozinho aqui pra gente, compartilha essa live com seus amigos, comenta aqui embaixo, porque isso nos ajuda a ser relevante no Instagram. Né? Quando a gente tem o comentário de vocês, quando tem as perguntas, a participação do público, é muito importante, porque a nossa live consegue chegar em mais pessoas. E eu queria até dizer para vocês qual que é o nosso objetivo de ter esse espaço aqui, né? No meu Instagram, de conversar com vocês todos os dias, às 11 horas e 11 minutos. Qual que é o objetivo, gente? É trazer coisas práticas, é falar sobre organização da vida, organização financeira, sobre gestão emocional de uma maneira prática do nosso dia a dia. Porque como a Jo comentou, tem muita gente que fica ansioso, preocupado, né? Estressado, não sabe o que fazer primeiro, né? Então, para você que está aí nessa pegada, né? Voltando aí do carnaval, que foi a semana passada aí, e o pessoal tá tudo começando o ano agora, né, Jô? Você já ouviu Muita isso? gente, Que, muita gente só inicia né, o ano depois depois do do carnaval. carnaval, né? E ainda estamos ferrados, porque de Já organização, perdeu de aí um gestão, mês e meio, quase. de gestão do tempo, gente, já se passaram praticamente 3 meses.
né? Nós já estamos quase no meio aí, ó, de março, né? E hoje é um dia que nós queremos falar sobre essa gestão, essa organização da sua vida como um todo. E a Jo vai falar aqui sobre essas 4 etapas, 4 itens fundamentais para você organizar qualquer área da sua vida. Então, não só as suas finanças, que é um tema sempre relevante aqui no meu Instagram, né? Porque eu trabalho com a organização da sua mente, quebrar bloqueios, traumas, né? Que muitas vezes impedem as pessoas de poder organizar suas finanças, organizar sua vida, porque elas ficam se sentindo limitadas internamente. Então, o meu papel principal é ajudar você que tem esse bloqueio, né, de crescer, de prosperar, entender por que está acontecendo isso. E uma das etapas para a gente fazer esse desbloqueio é a gente entender a nossa organização, começar a trabalhar aqui, como a Jo falou, os nossos pensamentos, para poder ter uma vida mais assertiva, produtiva, ganhar mais tempo. Quem não quer ter mais tempo, mais dinheiro, né, mais tranquilidade para poder cuidar da sua vida, ter mais saúde, não é isso, Jo? Isso mesmo. Então conta pra gente, vamos lá com tudo, hein? Antes de falar sobre isso, eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástica, eu nunca tinha pensado nisso. Se Deus, criador, né, da terra e de tudo que a gente... Ele se organizou para criar, né, e gerar esse mundo, por que a gente não pode organizar a nossa vida, organizar a nossa semana e dizer o que nós vamos fazer em cada dia, né? Decidir o que vai ser realizado. Né, pensar sobre aquilo antecipadamente e começar a organizar. Porque quando você começa a organizar a sua semana, colocando o que você quer fazer, o que você precisa fazer, o que é urgente, né, o que está te incomodando, você começa a tirar daqui da mente, né, e você começa a realmente pôr em prática, porque você começa a ver aquilo como algo urgente, né? E você vai eliminando. Priorizar, né? É isso, você vai eliminando. E você não fica acumulada com os pensamentos de um monte de coisa que você tem que resolver, de um monte de coisa que você tem que fazer. Então, vamos fazer aí, né? Se Deus se organizou para criar cada coisa em seu dia, porque a gente não pode fazer isso, né? Eu achei isso fantástico, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando eu ouvi, eu falei que faz todo sentido. E é muito legal porque a gente tem um tempo de qualidade para pensar sobre isso, né? Para colocar as nossas prioridades, porque às vezes a gente fica só no piloto automático, na correria, na ansiedade, pagando conta, né? E às vezes a gente não observa que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, eles precisam de ajustes, podem ser melhorados. Então, acho que o primeiro passo, como a gente está fazendo hoje, é conversar sobre isso, pensar sobre isso, né? Dar um tempo naquele piloto automático para repensar algumas coisas. E hoje é o nosso convite para cada um aqui repensar um pouco sobre a sua organização e trazer esses resultados que são maravilhosos, né? Até mesmo Deus falou na sua palavra, né? Como você disse, que tudo tem seu tempo, né? De criação, e também tudo tem seu tempo determinado para acontecer nas nossas vidas, né? O tempo de você plantar, o tempo de você colher, o tempo de você organizar, o tempo de você abraçar, tudo tem seu tempo determinado. E para a gente pensar sobre isso, esse é o momento, né, Jô? Sim. E assim, às vezes vai começar por uma coisinha que as outras vão sendo realizadas, né? Então, quando você começa a organizar algo que talvez seja pequeno ou que nem parece tão significativo, pode talvez te levar a fazer coisas maiores depois. Então, vamos lá, eu vou falar agora sobre os 4 passos para você organizar qualquer coisa na sua vida, tá? Então, o primeiro passo, gente, é selecionar. Olha só. Selecionar. Se for, por exemplo, na sua área financeira, né, que é o que a gente estava falando aqui, selecionar quais são suas dívidas, né? Quais são suas dívidas mensais ou temporárias, ou, né? Selecionar o que é fixo, o que não é, o que é pessoal, o que é da sua casa, o que é da sua empresa, o que é do seu negócio, né? Então, ter clareza de todas as suas despesas, né? E também de todas as suas receitas, né? De tudo que você recebe. Ter uma organização, talvez dividir, se você trabalha por conta própria, por exemplo, dividir a conta, uma conta pessoal, para você ter o seu dinheiro ali, que é o seu lucro, né? As suas coisas, e uma conta para a sua empresa, que é para você fazer todo, né? A relação do que você recebe ali, das suas vendas, do que você faz, do seu serviço. Então, tudo isso é organização. E tudo isso é parte desse princípio de selecionar. Você primeiro precisa saber o que você tem, o que você não quer, né? Porque selecionar é isso, é saber o que você tem, colocar no seu devido lugar. O que entra, o que está saindo, saber o que está para onde está indo, né, Jô? Sim, isso é importante, porque às vezes seu dinheiro está saindo, você está vendo ele sair, não sabe para onde, e se isso está fazendo sentido ou não para você. Né? Aí você consegue ter assim, uma noção dos seus gastos e ver o que você pode ou não continuar, o que deve ou não cortar, se você está aí querendo economizar, né? Alguma coisa do tipo. Então, tudo isso passa pela sua seleção. É selecionar, é dividir, separar, né? Tudo que você precisa ter uma clareza para daí você colocar no seu devido lugar. E assim na organização também, tá? Quando eu vou fazer uma organização, por exemplo, de um armário, eu preciso primeiro tirar tudo de dentro, fazer uma seleção com a pessoa do que ela quer, do que ela não quer mais, do que serve, do que não serve, do que está ainda, né, naquela necessidade dela. Então, isso a gente leva para qualquer área da nossa vida, né? E quando a gente fala né, Jô? Porque tirar tudo e ter clareza para ver tudo é um desafio, porque às vezes fica mais confortável deixar escondido, né? A gente não percebe.
coloca na gaveta, vai Quantas fazendo do vezes jeito a que gente dá. fica Essa é a parte carregando. mais importante, né? Trazer Sim. para fora. E quantas vezes a gente fica carregando coisas que não faz mais sentido na nossa vida, né? Que tá lá, ocupando espaço, gerando energia, ocupando tempo, né? E você não retira. Dinheiro, né? Você tá É, pagando aquelas mensalidades que nem servem para nada mais. sim, não tá utilizando, né? É ter mesmo essa noção. Então, essa primeira etapa é selecionar. E a mesma coisa é quando a gente faz na nossa mente. Quando eu falei de programar a nossa semana, a gente seleciona o que a gente tem de prioridade. Seleciona o que é mais importante, o que é mais urgente, o que a gente precisa fazer. E outra coisa que é importantíssimo, selecionar o que depende de você. O Olha que que faz coisa boa, parte gente. da minha decisão, da minha atitude, e o que não faz, né? Isso também já traz um alívio muito grande, porque quando depende de você, você programa e faz. Quando não depende, você tem que esperar, né? E Então, isso é essa uma é a coisa muito primeira legal que a parte. gente trabalha. Isso é uma coisa que é muito legal que a gente trabalha, né, Jô? Nos processos de desenvolvimento de inteligência emocional, ter autorresponsabilidade tem a ver com isso que você falou. Né? Quando a gente participa da imersão até, né, para entender a nossa emoção relacionada ao nosso financeiro, você consegue entender a autorresponsabilidade. Porque aí entra uma coisa que você está falando, que é identificar o que é minha responsabilidade, o que eu estou colocando, né, a culpa em alguém, o que eu estou terceirizando, o que eu estou delegando, o que é o meu papel e o que é o papel de outra pessoa. E isso é um mergulhar profundo no nosso modelo mental, né? Aquilo que está ali comandando as nossas crenças, as nossas dificuldades do dia a dia e que influencia totalmente na nossa vida prática. Olha para a sua carteira, olha para o seu né, computador, onde você paga as suas contas, olha ali para a sua conta bancária, olha para ver como é que está a sua organização financeira. Isso tem a ver com a sua autorresponsabilidade, de assumir a responsabilidade. É isso, né, Jô? Sim. E nada mais muitas das vezes a gente ouve que a gente tem que ser seletivo na nossa vida. Nada mais é que fazer essa seleção natural, entendeu? De coisas que fazem sentido, de que não fazem, né? E ir eliminando. A gente não tem que ficar carregando tudo. E a mesma coisa é na organização. A gente não tem que dar conta, tipo, de continuar com coisas que não faz mais sentido, que não estão ali para te ajudar, né? Então tem que ser eliminado mesmo. E então é uma parte difícil? É uma parte difícil. Porque entra a questão do desapego. E é desapego emocional, é desapego físico, é desapego, gente. Quando É abrir mão do velho para pegar o novo, né? Para Isso, você ter espaço para o novo. isso. É fácil? Não é, claro que não, porque isso mexe, envolve muitos outros aspectos. Mas é preciso ser feito. Quando você começa a fazer, pelo menos pequeno que seja, você começa a entender que aquilo realmente faz sentido. Às vezes, hoje, você não quer eliminar muitas coisas, né? Mas, futuramente, você vai começar a entender, realmente, eu acho que eu preciso. Quando você começou a eliminar não importa se é uma coisa ou outra, mas uma coisinha, você começa a entender, entrar no processo. E aí vai fazer sentido e você vai conseguir fazer outras seleções aí e desapegar de algumas coisas, né? Então esse é o primeiro e tem que começar por aí. Porque não se organiza... E tem que começar logo, né, Jô? Tem que começar desapegando logo. Sim. Porque tem muita trauma na nossa vida que pesa muito. Não adianta a gente gastar energia organizando tralha, organizando coisas que não têm necessidade. Você vai gastar energia, você vai gastar muita energia, entendeu? Perca de tempo, né? Perca de tempo. Energia, então, já seleciona isso, já seleciona e organiza o que é necessário, que entendeu? É interessante para você ali, não ficar lá com um monte de coisa que não faz sentido mais. O segundo passo é categorizar. O que seria? Criar uma categoria para cada coisa, como eu falei. Então, se você tem despesas da sua casa, despesas de casa, é uma categorização. Tudo que é envolvido a sua casa, você vai pôr lá. Uma despesa do seu trabalho, é uma categorização. Então, tudo isso, né? Se você tem uma empresa, é categorizar o que os produtos seus, né, que entram, o que você gasta com aqueles produtos, com isso, com aquilo, com mão de obra, ter tudo selecionado e categorizado ali, né? Então, categorizar é colocar criar, entendeu? Uma família para cada coisa, né? Algumas coisas já são óbvias, né? A gente entende que é fácil de fazer. Tem coisas que não, às vezes você tem que falar, mas peraí, isso aqui é o quê? Isso entra no quê? Isso vai aonde? Né? A mesma coisa é que um os nossos... gasto fixo, é um gasto variável, né? Isso. É algo superficial, é uma necessidade básica. E quando a gente fala de empresa, né? Como eu trabalho com empresa também, tem gente que acompanha aqui, que é empresário, também na sua empresa é pensar qual é o centro de custos, aonde está sendo deslocado esse dinheiro, né? Para onde você está utilizando e aplicando isso? É despesa, é um investimento, porque tem vários tipos de formas da gente aplicar o nosso dinheiro e aplicar a nossa energia também, né? Então, é determinar, por exemplo, a categoria, é isso, é ter uma família, ter um nome, né? Ter um destino até aquele dinheiro, né? E um centro de custos. E aí você separar, para quem é empresário aí, ou autônomo, separar, né? Aquilo que é gasto pessoal do gasto profissional. É só assim que a gente consegue entender, ter essa clareza que a Jo está falando, de onde está indo o dinheiro, né? Qual é a categoria que você está gastando. E aqui é sem julgamento, porque primeiro a gente tem que entender como é que é essas famílias, essas categorias. E depois a gente avalia até, inclusive, né? Aquilo que a gente tem que eliminar da nossa vida de vez, que não está fazendo sentido nenhum mais.
Mas passa sim. por isso, né, Jô? Esse é o Isso, segundo passo. isso, esse é o segundo passo. E assim, igual se você quer, talvez, fazer alguma economia, juntar um dinheiro para alguma coisa, né? Você tem que colocar para quê? Que é igual a Andressa falou. Aonde eu vou investir isso aqui? Ah, é para uma viagem? Ah, é para as minhas férias? Ah, é para reformar? É para você entender. Então, é uma categoria, porque quando você cria essa categoria, aquilo fica mais fácil de entender na sua mente, para onde Dá um realmente nome, aquilo vai. né? Dá um nome para aquilo. Isso. Então, fica mais fácil lidar com tudo isso, né? Então, a segunda é categorizar, tá? Vamos para a terceira, então. Terceiro. Aí a terceira aqui é alocar. Então, que é arrumar um lugar, né? É criar o espaço, se for físico, né? Criar um espaço aonde você vai colocar aquilo. Então, como eu tinha falado das contas, a minha conta pessoal vai entrar isso, a minha conta, né, da empresa vai entrar aquilo. Então, é onde você vai pôr cada coisa, né? Nessa questão aqui, a gente de financeiro, a gente pode entrar em organizações de papéis, de contas físicas, que é algo que fica assim, ó. Dá essa dica pra gente, Jô. Então, isso é bem legal. Então, você vai arrumar um local, por exemplo, alocar os seus documentos, as coisas que você precisa usar, as coisas que você não usa muito, as coisas que você usa. Então, as contas a serem pagas, as contas que já foram pagas, né? Os documentos da sua empresa, nota fiscal, né? Onde você vai colocar Uma tudo isso? pastinha Então, tem um de lugar. organização, né? Sim, uma pasta, um arquivo, onde você tenha separadamente e nomeado o que é cada coisa, para não se perder. Porque isso você ganha tempo, porque quando você vai procurar, você sabe onde está, Gente, né? isso é fato, né? Quem aí nunca ficou procurando um documento, procurando uma chave, por exemplo, quem nunca perdeu um documento dentro da bolsa ou alguma coisa que era importante, e aí você guardou em qualquer lugar, né? Colocou em qualquer lugar, e depois para achar aquilo, ou para alguém encontrar para você foi muito Sim, difícil. Então, isso que a Jo está falando, né? De dar uma alocação, de identificar ali de alguma forma, é extremamente importante. Seja no mundo virtual, onde a gente tem a nossa organização virtual, né? Os computador, arquivos, coisas da empresa, documentos que você precisa fazer a gestão desses documentos, e hoje em dia é tudo muito assim rápido, é tudo muito rápido, né, na informação. Como também aqueles documentos que você precisa ter físico, né? Contas que você tem que ter pago físico, que você tem que ter o comprovante. Então, assim, isso é extremamente importante porque a gente ganha tempo. Quando você identifica ali de forma correta as datas, o tipo de documento, qual documento que é, em qual pasta que é. E eu falo por experiência própria. Quantas vezes já aconteceu comigo de perder compromisso, de perder uma consulta médica por não achar uma receita, ou achar uma... Então, caminhamento, né? tão importante isso, e dar uma data também para aquelas contas, né, Jô? Porque quando a gente consegue colocar uma data, saber, ó, que dia que eu pago essa conta? É todo dia 20? É todo dia 10? Essa identificação também é muito legal, né? Porque aí você tem Sim, mais clareza. eu fiz um vídeo no meu Instagram, tá aqui, né? Que eu deixei a dica que eu dou para você organizar as contas a pagar. Então, você vai colocar as contas a pagar numa pastinha, então vai chegando no mês, né? Você vai colocando na pastinha. Essa pastinha é importante você ter uma relação na frente dela escrito cada conta e a data que é para ser efetuado o pagamento. E aí, quando você e deixar num local, tipo na sua mesa, um local onde você consiga ver. E aí você consegue acompanhar. Aí você vai lá, pega aquela conta, no dia paga e põe ela em uma outra pastinha para depois ela ser alocada, né, no local certo dela, que é uma outra pasta que é para guardar. Porque a gente não sabe, mas tem documentos e tem papéis que a gente tem comprovantes que a gente tem que guardar por anos. Sim. Então você precisa ter um local, porque às vezes você não vai precisar dele agora, você vai precisar dele daqui 5 anos, daqui 2 anos, Sim. e você precisa saber onde ele está. Né? Exato. Então, é tudo um importante processo. ser proativo, né, Jô? Como é importante a gente ser proativo nessa questão. Porque às vezes a gente vai deixando de qualquer jeito e na hora de uma emergência, né, na hora de uma necessidade, você não tem essa organização. Sim. Então é importante você ter essa atitude antes de precisar ter essa atitude. Isso. Né? Antes de passar por uma emergência de encontrar um documento, e eu falo por experiência própria, o quanto que eu me mudei, né, recentemente, faz uns 3 meses que eu me mudei, saí de uma casa espaçosa, grande, onde tinha muito espaço para colocar todos os documentos e tudo mais, e me mudei para um apartamento, né, bem menor, onde tudo isso foi muito importante que você está passando no passo a passo aí. Então, assim, desapegar, né, categorizar, tipo, o que vai para minha casa nova, o que nem vai, né? E começar a colocar, olha, o que é a prioridade desse item, ou desse documento, ou desse compromisso financeiro que eu tenho, e realinhar muitas coisas. E aí, esse desapego que você comentou, me trouxe um sentimento de leveza. Olha que legal, porque você conseguir se sentir mais leve, sabendo que o que você está levando para a sua vida no próximo dia, ou na próxima semana, ou para o próximo ano, vamos dizer assim, né? Nesse seu novo momento de vida, mais organizado, mais produtivo, é aquilo que você realmente precisa. E todos os dias eu acho que a gente tem que fazer isso, não é, João? Todo dia a gente tem que revisar isso, né? Porque a gente vai levando bagagem. Dos 4 passos, que é o próximo, é revisar.
Então, Olha só! todo o processo de organização passa por esses 4 passos. Então, primeiro você vai lá, seleciona o que fica, o que não fica, categoriza, aloca, e depois você tem que revisar para ver se faz sentido. Se faz sentido Interessante, né? aquele documento tá ali, ou aquela conta tá ali, ou, né? Se faz sentido aquilo para você. Se está sendo funcional, igual eu falei agora, você coloca uma pastinha em cima da sua mesa, mas está sendo funcional para você desse jeito? Você está conseguindo realmente entender aquilo e está te ajudando, está te facilitando? Se não tiver, você vai ter que repensar, né? Então, a mesma coisa O nas tempo contas, você vai ter todo, que né? O repensar. ciclo. Sim, aí você vai ter que repensar. Ah, isso aqui não está fazendo sentido. Então, o que eu vou fazer com isso? Né? Vou mudar de lugar? Vou mudar, vou. Não, para mim, fisicamente não tá legal. Vou pôr no computador, que faz mais sentido para mim, que eu tenho um controle maior, Uhum. né? Porque tem gente que é Sim. tecnológico, tem gente que não, precisa de coisas palpáveis, precisa de papel, precisa de coisa física. E tem gente que precisa de coisa Sim, sim. no digital. Então, tem vários aplicativos e coisas no seu próprio celular que te ajudam a ser mais organizado. Tem agenda, né? Que ele te avisa na hora do compromisso, você pode colocar quantos minutos ou quantas horas você quer, ele te avisa que Uhum. vai ter aquilo. Hoje em dia existem Ajuda aplicativos isso, de né? listas que você pode compartilhar, igual se você tem um marido, né? Você tem um companheiro, ou mesmo mãe, pai, não sei, e dividem a mesma casa, fazem as mesmas coisas, você tem um aplicativo de lista que você consegue compartilhar. Então todo mundo tem acesso àquilo e consegue tirar ou colocar coisas. Olha só como facilita, né? Sim, Então, sim. assim, a gente Eu achei pode uma achar coisa várias muito coisas, legal. Eu vários acho que uma coisa aplicativos muito para legal ajudar. que você falou, João, é sobre essa clareza, né? De identificar essa questão financeira e organização da vida, organização da nossa energia, do nosso tempo. Tudo isso passa pela comunicação, né? A comunicação que nós temos interna, que é essa comunicação de querer deixar as coisas alinhadas, organizadas e leves, porque isso traz uma harmonia, né, para nossa mente, quando a gente tira da nossa cabeça aqui, coloca no papel, coloca numa planilha, coloca num aplicativo, seja um papelzinho de pão, que nem eu falo para todos os meus alunos, né? Coloca aquilo no papel, porque você começa a tirar aquele peso da sua mente. E a gente tem essa dificuldade de conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, o que a Jo falou, priorizar, começar a entender o que é importante e o que não é importante na sua vida, né? Em todas as áreas da vida, não só nas suas finanças, mas entender o que é importante e o que não é. E começar esse movimento de seleção, de identificar, de categorizar e revisar constantemente, porque nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Porque a A gente pessoa que está em foi ontem mudança, já né? não é suficiente. A gente está em constante mudança. E algumas coisas, às vezes, não é só a gente que muda, ao nosso redor tem que mudar também, muitas coisas. Então, tem que Sim, fazer sim. Quando a revisão. gente muda aqui dentro, a gente muda o que tá fora, né, Jô? Isso é Isso. muito legal a gente falar pro pessoal, porque assim, ó, por exemplo, se você nunca fez, tá? Quem tá aí participando, acompanhando a nossa live, eu vou dar um desafio para vocês. Se você nunca fez um detox financeiro, né? Que é isso que a gente tá falando, de Sim. organizar tudo, né? De tirar as coisas do lugar e fazer esse detox financeiro. O que fica, o que não fica. Eu quero te convidar a fazer isso, para você sentir, ter a experiência do que é você perceber aquilo que é relevante e o que não é, né? E agir com pequenos passos, organizando uma gaveta, pegando uma Sim, agenda, sim. pegando uma lista de contas a pagar, uma pastinha que você começar a fazer, né? É como eu falei, Usar às aquilo vezes que você você começar começa como hábito. a fazer algo Pode falar, pequeno. E daí depois vai te pequeno. dando uma visão do que você tem que fazer no grande, né? Tipo, em coisas maiores. Sim, Então, igual a Andressa sim, às falou, vezes. vamos começar com uma gaveta? Vou pegar hoje uma gaveta minha e tirar e ver o que eu preciso, o que não preciso, e tentar organizar aquela gaveta. Não importa se é desse Sim, tamanho, mas aquilo. Aí, para você entender sim. esses processos que eu falei aqui, esses 4 passos, né? Coloca esses 4 passos aí numa gaveta, Que para você show. entender. Né? É Que pequeno, show. mas você Que precisa show. entender. Quando você começa a entender, você começa a olhar para o lado e fala, nossa, eu consigo fazer isso aqui. Você quer mais? Isso. Eu consigo implementar isso aqui. E aí, quando você vê, você já está colocando organização em tudo na sua vida e está Sim. te ajudando a ter uma vida mais leve, mais tranquila, menos estressada, né? Perfeito, Jô, perfeito. Eu gostaria de ficar aqui mas o dia inteiro para a gente ter muitas dicas do pessoal, mas o objetivo dessa live é ser uma live prática de 30 minutos no máximo, com dicas super práticas. Eu aprendi muito com você, né, Que com bom toda a que nossa tem. troca, não só de hoje, mas de tudo que a gente já vem vivendo na nossa jornada, né, de amizade e de trocas e contribuições. Então, assim, eu sou muito, muito honrada de ter você como minha amiga pessoal, como minha personal aí, que dá altas dicas, né? E o quanto que a gente evoluiu nesse período, né? Desde quando você começou, você também trabalhando como empreendedora e fazendo todo esse desbloqueio mental que aconteceu na sua vida também, né, Jô? De Sim. você desbloquear a sua questão financeira, crenças limitantes e tudo mais, para trazer uma coisa prática para a tua vida e que te traz satisfação, alegria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais hoje sobre como que é o seu trabalho de personal, né? E o que você pode ajudar as pessoas, né? Nesse momento, seja na vida financeira, seja na casa, né? Seja no escritório da pessoa. Eu quero que você faça aí o seu jabá, por favor. Eu super indico você, porque é uma daquelas pessoas que tem resultado prático, que falam aquilo que faz
E isso faz diferença nas nossas vidas, porque tem muita gente, né, Jô, que fala, mas não vive aquilo. Então, na nossa vida prática, a gente sabe o quanto é verdade o que eu falo e o que você fala, o quanto a gente se entrega em amor, né, no nosso trabalho. A nossa missão é de ajudar pessoas a serem mais felizes, a terem uma vida melhor. E você, no seu objetivo de organização, no meu caso, com o objetivo de reprogramar crenças, né, de transformar essas crenças limitantes, porque muitas vezes as pessoas até querem fazer essa organização, né, Jô? Mas elas não conseguem porque falta a mudança do hábito, o quebrar aquela crença limitante negativa de não consigo, não sei. Tem gente que passa uma vida inteira falando que eu sou desorganizada, Eu dinheiro tô não assim tá na minha mesmo. mão, não preciso disso, É. né? Dinheiro nem é importante. E aí passa uma vida inteira repetindo esses padrões. Então, meu maior objetivo de vida, de trabalho, é ajudar com que, se você está tendo essa dificuldade, procrastinando, com dificuldade para dar o primeiro passo, não sabe por que um ciclo de endividamento continua na sua vida, eu quero te ajudar a quebrar esses padrões limitantes, tá? E isso é o meu projeto de vida, de ajudar as pessoas realmente a serem pessoas melhores, a trabalhar a mentalidade. E a Jo, ela tem uma pegada mais prática, né, Jo? Sim. De ir lá na prática, de ir lá organizar a casa. Porque, assim, uma coisa legal, gente, que eu vivi. Quando eu fiz a minha transição, a minha mudança, eu tive que fazer uma organização profunda. E não foi uma semana de organização. Foram meses de organização na minha mente, nos meus sentimentos, naquilo que eu acreditava sobre mim, naquilo que era importante ou não era importante na minha vida. E foi um transformar muito, muito incrível e profundo da minha consciência. Daquilo que é passado, desapego, para poder abrir espaço para o novo. E isso foi um despertar tão grande, e eu contei com a ajuda da Jo, para poder me ajudar nas questões práticas, né? O que eu levo, o que eu não levo, como que é isso, como que eu organizo, o que vai caber dentro da minha nova vida. Então, quando a gente quer algo novo, a gente precisa se desapegar do passado. Sim. E a Jo, ela tem esse objetivo, né? Da organização prática, de dicas práticas, né? De como até organizar o seu ambiente de trabalho, como organizar aí a sua casa, a sua cozinha, porque isso gera produtividade, gera leveza, gera satisfação. E a gente quer viver uma vida assim, né, Jo? Sim, então, conta um pouquinho aí, pra gente fechar essa live de hoje, conta um pouquinho mais sobre como é o seu trabalho, né? E chama o pessoal para conhecer o seu Instagram. Isso, vão lá me seguir, Jocasta N. Pereira, né? Lá eu falo muito sobre organização, algumas coisas práticas mesmo que você pode estar colocando no seu dia a dia, tá? Desde dobras até, né, a organização dos documentos, uma pasta e tal. Isso são coisas que eu posso passar para você e você pode estar realizando na sua casa. Mas qual seria o meu trabalho, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas não têm muito tempo e, querendo ou não, essa parte da organização ela exige um tempo, né? Sim. E aí, eu entro nessa parte aí. Você está sem tempo, não vai conseguir, você acha que está precisando realmente de uma organização no ambiente da sua casa. Você não precisa organizar a casa inteira de uma vez. Pode organizar um ambiente. Tipo, qual é o ambiente que hoje você acha que te traria mais produtividade? Ou que te deixaria mais satisfeito se estivesse organizado? Começa por ele. E eu entro aí como uma profissional para te ajudar nesse momento, né? Te dar Sim. clareza do que você precisa Sim. fazer, porque eu tenho um olhar naturalmente mais apurado para entender o seu local, a sua rotina e como isso pode, né? Como a organização daquela maneira vai te facilitar. Então, é um olhar mais profissional e que é um olhar de fora, né? Porque muitas das vezes. Ideias, né, Jo? Sim. Ideias, porque quando a gente está no piloto automático, pessoal, a gente já está acostumado a deixar sempre daquele lugar. Sim. Isso sempre está aqui, isso sempre está aqui. Então, eu estou acostumada com aquilo. Mas aí vem uma profissional que é especialista nisso, que sabe ter um olhar atento para a dinâmica, né, da sua vida, a dinâmica da melhora que você pode ter e trazer ideias de forma criativa, de forma a identificar melhor tudo isso, te ajudar nessa organização e quebrar uma coisa que dificilmente a gente consegue fazer sozinho, que é quebrar um hábito que já é inconsciente. Então, quando a gente faz aquilo sem perceber no piloto automático, a gente nem sabe que pode melhorar. Então, quando vem um profissional e te dá um cutucão assim, eu falo, pode ser um coach, né, de alta performance, como é o meu caso, pode ser uma pessoa especialista em organização, como é no caso da Jo. Isso faz com que você quebre algumas crenças limitantes que estavam ali, de achar que não dava para melhorar. Sempre dá para melhorar, né, Jo? Sim. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes a gente quer dar conta de tudo sozinho, que é aquilo que a gente falou no início lá. Tem coisas que você tem que identificar se é você que tem que fazer ou se você tem que pedir ajuda. Às vezes você precisa de ajuda de um profissional. E não há nada de errado com isso, entendeu? Sim. E é muito melhor alguma coisa que você... E sabe, né, o que está fazendo e o que está Sim. falando. Porque aí a gente ganha uma coisa que é tempo. Porque a gente pode fazer as coisas sozinho, Jo. Sim. A gente consegue. Você tem capacidade de fazer isso, sim. Só que para isso, você vai demandar um tempo muito maior. E quando a gente conta com um profissional, um mentor, um profissional especializado, capacitado, que tem expertise na área, que vai saber fazer aquilo com mais ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar o processo. Por isso a gente é chamada de aceleradoras do tempo. Porque assim, quando a gente, igual a André falou, nós temos a capacidade de fazer sozinho. Você tem capacidade de organizar a sua casa sozinha? Tem sim, mas isso pode demorar às vezes anos para você
conseguir fazer uma organização virar uma chave, né, João? que um profissional faz em semanas, em dias, entendeu? Então, ele acelera o processo, traz você de um patamar para outro muito mais rápido, né? Então, acho que eu acho que esse é o nosso trabalho como profissional, é te ajudar a ir mais rápido num processo, né? A desenvolver e a entender as coisas mais rápido. E o meu trabalho é tanto nessa questão aí de desenvolver, né, a mentalidade da organização da pessoa, quanto na prática mesmo. Aí lá botar a mão na massa e falar assim, nós vamos fazer e te entregar pronto, para que depois você mantenha aquilo, né? Perfeito. Porque perfeito. no processo de fazer essa organização, eu não vou fazer sozinha, eu vou depender da pessoa, no sentido dela estar me acompanhando e eu vou estar orientando e falando, olha, isso aqui faz sentido, não faz, como que é para você e tal. E nem sempre, uma vez eu estava falando com uma amiga e assim, ela falou assim, porque às vezes a pessoa pensa que organizar é deixar tudo bonitinho. Não é estético, é prático, é funcional. É funcional. Tem que funcionar, né? Tem que funcionar. Não é só bonito, eu tenho lá um lindo, mas e daí, é funcional? Não faz sentido, entendeu? Às vezes não te ajuda em nada ser bonito. Então você tem que ter algo prático. Pegou a ficha aí, pessoal? Coloca aqui embaixo o código que você pegou hoje. Fala aí que vocês acharam. Isso é muito importante, porque assim, tem que ser funcional, tem que fazer sentido para aquela pessoa e é personalizado. Tanto o meu trabalho quanto o da Jo, gente, é personalizado. A gente não faz igual para todo mundo, porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Características diferentes, na dinâmica da sua casa é diferente. E sabe o que eu aprendi, Jo, com você, né? Que eu poderia ser uma pessoa muito mais organizada, delegando e ganhando tempo com várias coisas da minha vida, né? E o meu consumo, vou fazer uma associação aqui, né, com a parte financeira, principalmente, o meu consumo mudou totalmente depois do meu desapego. Que foi aquela conversa que a gente teve, você falou, olha, desapegar, né? Então, assim, depois que eu fiz, assim, esse detox, né? Tipo, eu eliminei muita coisa que não fazia mais sentido, que era até bonito, legal, tinha até uma utilidade, mas pra minha realidade já não tinha. E aí, simplesmente, eu fiz o quê? Eu transferi aquilo para alguém que pudesse usar de uma maneira mais efetiva. Sim. Né? Então, é uma energia que a gente se desfaz daquilo, se desapega, que trouxe para mim uma questão muito clara financeira, que é sobre o consumo consciente. Então, quando você desapega daquelas coisas que você viu que você comprou, nossa, quanto que eu paguei nisso? Como que foi isso? Para que eu comprei isso? E às vezes eu nem utilizei. Então, quando eu fiz isso, me trouxe uma consciência sobre o meu consumo, de o que realmente é importante para que eu compre, né? Para quando eu vou no mercado, quando eu vou numa loja, quando eu vou no shopping, eu me questiono, eu realmente preciso disso? Ou vai ser mais uma tralha que daqui a algum tempo eu vou jogar fora? Ou então, tá comprando por impulso, né? Prática, né, João? Ou você tá comprando por impulso, porque tava barato, porque tava na promoção. E daí, isso acontece com muita gente, de comprar coisas e não usarem. Né? Com certeza! Na hora que você faz, nunca fez isso, gente? Na hora que você faz esse processo de selecionar, de categorizar, você vê que não cabe mais. Daí você fala assim, meu, por que eu comprei? E aí, igual você falou, e aí vira essa chave. É muito louco, porque sim, na prática, assim, fazer uma organização financeira, ela começa também com a coisa, né, prática, material. Porque às vezes uma conta de energia, vamos dizer assim, uma conta de energia, você não sabe materializar aquela conta de energia. É só o papel que você recebe, ou às vezes só o e-mail, ou o código de barra, né? Você paga online e tal, você não consegue materializar aquela organização financeira, porque são várias contas que você tem. Mas quando você pega, por exemplo, um quarto, um armário, uma gaveta da sua cozinha e começa a aplicar isso na prática, você começa a ver o quanto isso é importante, né? E o quanto que o material, o físico, você arrumar a sua casa, você arruma a sua mente. Quantas vezes eu estava fazendo faxina na minha casa, junto com alguém, organizando, fazendo esse desapego, e aquilo foi eliminando dentro de mim emoções negativas, né? Foi eliminando situações, foi eliminando coisas que vai para o lixo, poxa, já acabou, já passou. Então, esse é o nosso desafio hoje para quem está aqui assistindo a nossa live, que você aí pense, né, sobre toda essa questão e se coloque em ação. Que seja um armário, que seja uma gaveta, que seja uma pastinha do seu computador, uma pastinha de e-mails que você recebe que está uma zona. Começa a sua organização por algum lugar e comenta com a gente, né? Vai comentando aí quais as dificuldades, o que você quer saber mais, o que você quer mais dicas da Jo, gente. Né? Vamos fazer assim, o hashtag mais dicas da Jo. Tá? Eu venho aqui falar. A gente faz mais lives e aprofunda em algum dos assuntos que vocês queiram saber mais. Estou à disposição. Ótimo, perfeito, Jô. A minha gratidão a você, aos seus pais, sua família. Esse espaço maravilhoso de crescimento que nós temos aqui, ele é para você, né? E quando você desejar, você pode vir para cá, né? Tá Porque bom. Com certeza a gente tem muito para contribuir, muito para aprender com você. Eu espero que todo mundo que está aqui assistindo no meu Instagram, o pessoal que vai receber esse vídeo, vamos colocar no YouTube também, tá, Jô? Tá Quem bom. estiver acompanhando aí, vamos divulgar aí. Com a Jo, segue a Jo também, gente, né? E vamos lá, vamos conversando, vamos melhorando, porque eu acredito que quando a gente muda dentro, né? A gente muda internamente, a gente consegue mudar o externo
externo, e isso gera um ambiente, uma sociedade muito mais produtiva, assertiva, empática, porque eu consigo entender o outro, eu consigo ter um posicionamento na sociedade muito melhor, e tudo isso faz parte desse mindset de crescimento e de evolução que nós desejamos. Minha gratidão, João. Eu que agradeço. Só assim pra gente Beijo. poder bater papo, né, amiga? Então. Tem que marcar uma live para conversar, você acha? Sim, só para tomar café, meu bem, porque é muita coisa para falar, né? Mas Verdade. isso, eu falo que isso é uma característica das pessoas que são imparáveis. E eu quero desejar para você hoje, que Deus te abençoe, Amém. que Deus prospere na sua vida, que todos os seus clientes prosperem junto com você, que você continue sendo essa luz, essa alegria, essa dinâmica aventureira, né? Que se joga nas coisas sem medo de ser feliz, que você seja muito próspera em todos os seus projetos, a sua família, o seu pai, a sua mãe, que são assim, né? Uma belezinha. Eu amo vocês, tá? Que vocês prosperem muito, que vocês consigam, né, ter essa alegria, essa felicidade, assim, transbordante. E que tudo isso volte cada vez mais acelerado para vocês, né? Em bênçãos, em momentos de família, em crescimento financeiro, que seja muito próspera a sua vida, o seu dia. A minha gratidão a você, Gê, eu te amo. Você Amém. é uma pessoa que está no meu coração. A gente só precisa ter mais tempo para poder tomar umas, né, amiga? Meu pai tá te chamando aqui, viu? Meu pai tá te esperando aqui. Pois é, né? Mas é isso, somos imparáveis, estamos aqui na nossa missão e eu quero te agradecer de todo o meu coração. Tá? Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição, né? é só. É uma troca enorme, a gente está sempre junto aí nessa troca, né? É uma contribuição enorme. E que Deus prospere na sua vida, superabunde, tudo que você tiver de sonhos, propósitos, né? Que Deus te use para continuar sendo essa luz na vida das pessoas, assim como você é para mim, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Beijo. Vamos lá pro nosso almoço. Isso, nas beijo. próximas semanas vai ter mais lives. Se vocês querem mais lives da Jo, hashtag Jo. Dicas da Jo. Me chama que eu venho. Tchau, só pessoal. chamar, né? Obrigada Cola na pela gente pergunta. que você brilha. Hein, Jo? Não entendi. Cola na gente que você brilha. É bem isso. Né? Isso aí. Muito obrigada a todo mundo que participou, acompanhou ao vivo. E quem está assistindo, você vai deixar salva, né? Quem vai assistir depois. Vou deixar salva e vai pro YouTube, tá? Quem estiver assistindo no YouTube também, vai lá conhecer o canal da Jo. Tem várias dicas que me ajudaram, né? Coisas práticas com os meus filhos, na minha casa, nas minhas gavetas. E, gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você ganha tempo para pensar nas próximas coisas que são importantes. Sim, se isso a gente mesmo. fica naquela bagunça, é uma perda de tempo. Isso me incomoda, porque eu sou aceleradora do tempo. Sim, então, esse é um ganho muito grande nas nossas vidas. Não deixa de acompanhar o trabalho da Jo. Me segue aqui. Se você não ainda, né, se inscreveu no meu canal do YouTube também, se inscreve no canal, tem muita novidade, muita coisa boa para acontecer. Tudo isso para que a gente possa transbordar na vida das pessoas e levar essa mensagem, né? De alegria, de fé, de confiança, de que tudo pode sempre melhorar e melhorar. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, Boa semana. Tchau, até. Boa semana. Deus abençoe a todos. Amém.